Sabe aquela sensação de encontrar alguém, não lembrar o nome e nem saber de onde você conhece essa pessoa? Climão, né? Para você não precisar passar pela mesma situação quando assiste filmes e séries, vou te apresentar vários papéis de alguns dos meus talentos favoritos. Se você está pensando, onde que eu já vi esse rostinho antes? Provavelmente a resposta é em Cobra Kai. Esse é o Tanner Buchanan, mais conhecido como Robbie King, o filho do Johnny Lawrence, que no começo da série só arranjava treta atrás de treta. Robbie, que merda é essa? Você tá usando drogas? Quer jogar sua vida no lixo? Ainda bem que o Miyagi-Do cruzou o caminho dele, trazendo mais equilíbrio para esse adolescente raivoso. E olha só que coisa! Parece que Tanner atrai personagens rebeldes, porque ele também interpreta Leo Kirkman de Designated Survivor. Não é o que você tá pensando. Ah, é sério? Porque eu acho que o meu filho adolescente está vendendo drogas. A diferença é que nessa série, o pai do seu personagem vira o presidente dos Estados Unidos e não o dono de um dojo como em Cobra Kai. Ah, e lembra dessa cena aqui? Talvez o motivo de Tanner mandar tão bem nas coreografias seja a sua experiência como Chad Brad Bradley em Fuller House. Esse aí também estava precisando meditar para aprender a pegar leve com a Ramona. Mas nem todo mundo encontra o Miyagi-Do. Ainda bem que às vezes encontrar uma velha amiga já ajuda a dar um jeito na vida, que nem aconteceu com a Betty Harmon em O Gambito da Rainha. Ah, essa você conhece, né? Anya Taylor-Joy pode ter ganhado seu coração como a mestre do xadrez, mas é muito provável que você já tenha visto ela em Barry. Nada mal interpretar a namorada de Barack Obama, hein? Será que essa foi uma tentativa de virar a primeira-dama antes de se tornar a rainha do xadrez? E como se não bastasse essas posições de poder que as personagens de Anya conquistaram, ela ainda quer passar por cima do maior nome de Birmingham, o próprio Thomas Shelby. Ela está em Peaky Blinders no papel de Gina Gray. A personagem de Anya entrou para a família Shelby ao se casar com Michael Gray e tá louquinha para acabar com todas as ordens dos Peaky Blinders. Por ordem dos Peaky Blinders. Não sei se ela vai conseguir conquistar esse poder todo, mas que ela já conquistou meu coração com esses figurinos maravilhosos de época, isso ela conquistou. Agora, quero que você olhe bem para essa carinha aqui. Vou até pausar para você poder olhar melhor. Talvez essa cara apavorada, chorando de boca aberta e tal, não seja a imagem ideal para fazer uma comparação, mas essa criancinha que passou momentos de horror no set é a mesma garota que ficou famosa por transformar alunos de um colégio inteiro em verdadeiros beijoqueiros. Ela mesma, a Ellie de A Barraca do Beijo. Isso que eu chamo de evolução na carreira, né? Começa só passando nervoso com espíritos e termina tendo que escolher entre esse bonitão e esse pãozinho. E Joey King não parou por aí, não. Ela também já foi a filha de um policial em Fargo. Enquanto Joey saiu do terror e investiu em outros gêneros, tem um outro ator mirim aqui que gostou tanto de coisas assustadoras que decidiu botar medo nos outros. O Gaten Matarazzo, o Dustin Henderson, para os fãs de Stranger Things, decidiu que se é para ele passar medo de Demogorgons e coisas sobrenaturais em Hawkins, então todo mundo deveria experimentar momentos assustadores no seu dia a dia. E com isso ele apresenta Grite, você está sendo filmado. Eu acho uma sacanagem, mas se no final de tudo eu pelo menos encontrar o Gaten sentado na minha sala, eu até aceitaria melhor a ideia. Já outra atriz mirim que decidiu continuar trabalhando com coisas estranhas é a Sadie Sink. A Max de Stranger Things está tão acostumada em ver a amiga levitando coisas e monstros possuindo o próprio irmão que fazer Eli deve ter sido fichinha. Nesse filme de terror, Sadie interpreta a garota Hailey, que faz amizade com um menino doente que mora em uma casa sinistra. Essas crianças não ficam com pesadelo à noite, não? Opa, crianças não, né? Dá pra acreditar que Gaten e Sadie já têm 18 anos? Ai, como o tempo passa. Você deve estar esperando eu mencionar a Millie Bobby Brown, certo? Até porque você tá cansado de me ouvir falar que ela protagonizou e produziu Enola Holmes esse ano.
Ai, mas eu repito aqui de novo pra você, porque tenho muito orgulho. Mas, na verdade, quero falar de outra atriz de Enola Holmes. Ela, a mãe mais legal do rolê. Eudora Holmes é interpretada por Helena Bonham Carter. A carreira dessa mulher é incrível, olha só. Ela já foi a mãe do Charlie Bucket na Fantástica Fábrica de Chocolate, fez a voz da noiva Emily na animação A Noiva Cadáver e impressionou tanto nas gravações de Enola Holmes que até a Millie Bobby Brown tietou ela. Mas sabia que além de filmes incríveis, a Helena também faz série, e não é qualquer série não, viu? É claro que tô falando de The Crown. Ela faz o papel de Princesa Margaret e trocou as roupas humildes de Enola Holmes pelos figurinos de cair o queixo da realeza britânica. E não é porque ela está fazendo o papel de princesa que segue as regras de etiqueta, não mesmo. Afinal, estamos falando de Helena Bonham Carter, né, amores? A bunda no Palácio Real. Já chega! Já chega! Além de atores que atuam em outras séries e até produzem seus próprios filmes, tem atores que também são diretores. Olha só que profissionais mais versáteis. Eu sei que vocês estão todos pirando com Virgin River. E tá aqui mais um motivo para admirar mesmo essa série. O Tim Matheson, que interpreta o Doc Mullins, também já dirigiu um episódio de Lucifer. Por esse crossover você não esperava, hein? Mas se você também quer ver ele na frente das câmeras, te apresento o meu filme 6 Balões, onde ele faz o papel de pai do Dave Franco. Esse drama é tenso e intimista, mas rende umas boas cantadas pro Tim. O seu pai é tão gostoso. Ah, legal. É sério. Ah, e esse daqui, então? George Clooney é um que você com certeza reconhece de Gravidade, onde ele interpreta um astronauta ao lado de Sandra Bullock, ou até mesmo de 12 Homens e Outro Segredo, onde faz um plano de roubo que até o professor de La Casa de Papel ficaria admirado. Mas você sabia que ele também é diretor de alguns de seus próprios filmes? Em O Céu da Meia-Noite, ele volta para o espaço, mas dessa vez em condições bem diferentes e com uma barba de dar inveja. Como será que é dirigir você mesmo em cena, né? Não deve ser fácil, mas ficou incrível. Pronto, agora você já sabe onde já viu alguns dos seus personagens favoritos. E assim, se você não sabia desses outros filmes e séries que estão no meu catálogo, já anota aí na sua lista para assistir esses atores arrasando em outros papéis.